Arro, meu povo! Arro! Boa noite a todos. Espero que todos tenham tido um trabalho incrível. Como faz diferença uma egrégora firmada e com o mínimo de medo? O processo de elevação ele não castiga tanto. E isso a gente sentiu hoje, através de uma medicina mais fluida e um trabalho mais fluido, consequentemente. Mas isso não quer dizer que não tenha sido profundo, porque o Arcanjo Miguel foi lá fundinho da gente resgatar algumas coisas e principalmente pontos de vista errôneos que nós tínhamos sobre nós mesmos. Trabalhar o nosso interno é trabalhar a nossa estrutura. É aquilo que faz, é daí que a gente cresce. Imagina se o nosso interno, ele está completamente conturbado, cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de ranço. Aí tudo aquilo que cresce, quando sai, já não sai de acordo com aquilo que a gente esperava. É claro que existe uma expectativa mental idealizada que muitas vezes é inatingível, mas ela nos norteia de onde a gente quer chegar. E quanto mais próximo a gente está disso, melhor. Mas olhar para as nossas raízes, para quem nós somos de verdade, faz total diferença quando eu entro num processo de criação. E criação de vida, de trabalho ou de qualquer coisa que eu quero criar. Se eu começo uma criação cheia de crença, limitante, cheia de mágoa de outras pessoas, cheia de ranço, cheia de coisa negativa, essa criação vai sair com tudo isso. Então, normalmente, ela fica muito aquém daquilo que a gente idealiza e daquilo que a gente deseja. E Arcanjo Miguel hoje, ele mostrou as nossas guerras internas. Tudo aquilo que a gente precisa entrar na batalha e aprender a cortar. Essa semana foi uma semana muito forte para Nanã aqui no nosso terreiro. A gente teve a Maci para Nanã, dia 26 é dia dela, então a gente tá... E dia 26 também é o ano novo, de acordo com o calendário maia. Para quem segue, já sabe. Dia 25 é o dia fora do tempo e dia 26 é o ano novo. Então é natural, quanto mais a gente se afiniza com o tempo natural e com a ordem natural das coisas, ciclo circadiano de luz durante o dia, sombra durante a noite, a hora de dormir, a hora de comer. Quando o nosso corpo ele começa a se afinizar com esse tempo natural das coisas, essa natureza ela interfere muito no nosso cotidiano, em como a gente vibra e como a gente destrincha essa vibração, como a gente coloca para fora essa vibração. Inverno é natural a gente se acolher, a gente querer ficar ali hibernado. Eu sempre falo para todo mundo que tá perto de mim que no inverno eu viro um urso. É quando eu durmo, porque no verão é difícil pra Dedéu conseguir dormir e conseguir descansar. E não é um descanso de, eu vou dormir à noite e acordo descansado no dia seguinte. É aquele som frenético de vamos, porque o sol traz essa energia pra gente. O sol nos alimenta de prana, que é a energia da vida. E não é porque nós estamos no inverno que a gente não tem esse prana. Ele é reduzido. E ele é reduzido para que a gente possa se acolher, descansar e internalizar. Olhar para dentro de nós, de verdade. Toda mulher, ela passa por esse ciclo mensalmente. Então, para os homens, é mais natural, quando ele se afiniza com essa ordem natural, ele ter uma certa estranheza. Por quê? Porque os hormônios dele correspondem a esse ciclo maior. As mulheres, elas oscilam hormonalmente todo mês, o tempo inteiro. A gente parece um eletrocardiograma. Tem hora que a gente tá uma deusa, tem hora que a gente tá uma bruxa. E bruxa no sentido Disney da palavra. Aquela com verruga no nariz que não quer nem ser vista. Mas essa chance da bruxa é pra gente olhar pra dentro internamente, promover as nossas limpezas, dessas raízes que já não condizem mais para o lado que a gente quer crescer. E Arcanjo Miguel hoje, ele foi exatamente nessa raiz, nessa força interna, que faz com que a gente se perceba e perceba o que é que está nutrindo as minhas próprias criações. Quando a gente percebe o que está nutrindo as minhas criações e percebe que essa nutrição está desordenada, a gente tem a chance imensa de reconfigurar, de recalcular, de renovar principalmente essas forças. Daqui a pouquinho a gente está entrando na primavera, que é a era de florescer. E florescer para o ser humano é o momento que a gente abre a janela e fala, opa, tô para fora
tô querendo ver o mundo, tô querendo viver a vida. E se esse florescer ele não for nutrido por uma raiz fortalecida e límpida no sentido de retidão, no sentido de se saber o que quer, no sentido de seguir o próprio caminho, que é o caminho do coração e não do cabeção. Porque o cabeção, meu povo, ele mente o tempo inteiro. Como um mecanismo de defesa, ele sempre vai te contar historinhas para te limitar naquele processo em que ele não tem registro de memória de que vai dar certo. Então lembrem sempre, tudo aquilo de novo que vocês forem fazer para a vida de vocês, vai dar medo. E que bom que dá medo, porque é sinal que seu sistema de defesa está, funcionando. Só que não é um medo que deve nos paralisar. É um medo que deve nos alertar. Opa, esse terreno é novo para você. Continua, segue nele, mas vai vendo-se da pé. Percebe-se da pé. Vai com responsabilidade com você, com o ambiente, com tudo aquilo que circunda, para que você tenha esse florescer muito mais belo e mais próximo do idealizado. Quando a gente chama uma falange de Arcanjo Miguel, que trabalha no primeiro raio, que é o raio da liderança, é o raio da serenidade, é o raio mental, onde a gente acalma essa mente para a gente poder saber qual caminho a gente vai seguir. A espada de São Miguel Arcanjo vem para nos ajudar a cortar tudo aquilo que não serve mais. Só que muitas vezes a gente está tão apegado naquilo que não serve mais que é doloroso o processo. Então a gente precisa entrar numa jornada como essa para perceber que aquilo que eu via como flor na realidade é um espinho. E às vezes eu tô agarrada no espinho, olhando pro outro, falando, ele tá me machucando. E aí o outro olha pra gente e fala, é só soltar. A espiritualidade faz muito isso com a gente. Porque nós vamos colher todas as nossas escolhas. Isso é fato, é lei universal. Tudo que você plantar, você vai colher. Então a gente precisa estar sempre atento naquilo que eu estou plantando. E como eu estou plantando? Não adianta nada eu querer que uma flor nasça numa terra que não tem nutrição. Ela não vai ter força para crescer. E nós somos assim também, física, emocional e espiritualmente falando. Não tem como a gente crescer sem força, sem energia, sem nutrição. A gente não vai crescer, a gente vai continuar patinando, sentado no chão do supermercado reclamando porque não tem o chocolate que você queria. E achando ainda que é responsabilidade do outro de pôr as coisas que você quer na sua mão. Não é. Aprenda a guerrear. Aprenda a pôr limites, a dizer não. Aprenda a se fortalecer e seguir conforme o caminho que você deseja. Muitas vezes a gente não vai ter apoio para crescer. Muitas vezes as pessoas que te amam imaginam, se ela crescer ou se ele crescer, ele vai se afastar de mim. E por pura carência, acaba te podando. É um amor completamente deturpado. Sabe? Imaginário, onde aquilo que se imagina que é o amor, na verdade não é amor, é carência do outro. E a gente precisa ter olhos de ver e perceber quando de verdade alguém que eu amo e que também me ama, naquela manifestação está sendo egoísta ou carente. Isso não quer dizer que essa pessoa que eu amo e que também me ama é uma pessoa ruim. Não. Isso quer dizer que ela está sendo movida pela carência e não pelo amor. Porque o amor verdadeiro, ele só ajuda a crescer. Independente se a gente está perto ou se a gente está longe. E conosco funciona da mesma forma. Quando eu me amo, eu me possibilito crescer, independente se eu preciso cortar algo que me doa. Eu vou cortar. Mesmo que me doa, porque eu entendo que a dor é uma passagem. Só fica com a dor abraçado nela para sempre quem vê vantagem nisso, mesmo que de forma inconsciente. E nisso eu sempre pergunto, eu falo, qual é a vantagem de você sentir essa dor? Teu cérebro vai te responder, porque você é dona dele, você é dono dele, ele não vai mentir pra você. E aí é onde a gente se liga nas pegadinhas, de como o nosso cérebro se comporta conforme as nossas manifestações diárias. E sim, quando eu falo de onda cerebral, eu também estou falando de espiritualidade, porque eu não vejo coisas separadas. Eu vejo a espiritualidade mais etérica, vaporosa e o material condensado.
feitos da mesma coisa. A mesma coisa que me faz toda essa consciência cósmica que nos circunda. E chamar a força de São Miguel Arcanjo, ele vem mostrar que dentro da gente ele está. Essa força que ele representa fora, existe dentro de nós. A espada de São Miguel Arcanjo existe dentro de nós. A liderança, a serenidade, o poder está dentro de nós. E por vezes a gente cai no conto da mente e se desprende disso, esquecendo das nossas reais capacidades. E a gente precisa trabalhar isso, nos fortalecer. E tem muita gente que tem medo de tomar posse da própria força e fazer mal para os outros. Essa força que a gente fala, essa força que eu falo, ela jamais faria maldade nem para você nem para ninguém, porque essa é a força do amor. O amor consciente corta, limita, diz não, porque ele sabe que é esse corte que vai fazer a pessoa crescer. É esse não que vai fazer com que ela se mexa. A vida fala não pra gente várias vezes na vida. E quando ela fala não, a gente entra num processo de não tá gostosinho. Esse incômodo faz a gente o quê? Caminhar, seguir em frente. O conforto, ele só faz a gente ficar ali gostosinho, quentinho. Ai, que delícia tá aqui. E a zona de conforto, não confundam, ela não é confortável, ela é segura. Porque às vezes eu tô numa guerra há milhares de anos, só que como eu já sei guerrear lá, eu escolho ficar lá e não sair e ir para a próxima. Essa guerra pode ser interna, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos, no meu trabalho, ou em qualquer situação em que eu me encontre. E quando eu falo guerra, eu falo tudo aquilo que vai acabar com o teu mental. Porque você vai se obsediar, você vai obsediar o outro, porque as coisas não saíram como você quer. Então hoje trouxe muita clareza sobre a responsabilidade que nós temos, sobre o que está dentro de nós, o que está nos nutrindo. Da onde vem a força de vontade, de crescer, de evoluir, de se aprimorar. E por que ela não vem, às vezes? Às vezes ela não vem porque eu simplesmente me acomodei. E a gente não faz isso de forma consciente. Dificilmente a gente fala assim, ai, vou ficar aqui, vou acomodar. Não quero crescer, não quero evoluir, não quero progredir. Todo mundo quer crescer, evoluir, progredir. Só que na hora de travar a batalha é quando bate aquela preguicinha. Mas aí se a gente sabe o que a gente quer, a gente reúne essas forças e vai. E não existe nada perfeito. Não existe. Nós somos um objeto em evolução. Perfeito quer dizer depois de feito. Depois de feito eu não mexo. Ninguém aqui é perfeito. Então não adianta ficar se importando com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, ou com você mesma, ou com você mesmo. Você precisa perceber que se hoje você está melhor do que ontem, é graças a não ser perfeito. E é assim que a gente vai evoluindo. É assim que a gente vai crescendo. Gente, a firmeza desse trabalho me impressionou. A leveza desse trabalho me impressionou. Foi um trabalho realmente muito leve, muito profundo. A gente acessou tudo aquilo que precisava com muita leveza. Isso graças à egrégora que foi formada aqui. Quando a gente vem com muito medo, com muita rusga, desconfiado ou qualquer outra coisa, essa energia ela permeia na egrégora. E hoje a galera veio que veio mesmo. E é bom quando a gente vem pro ritual de São Miguel sabendo da força dele. Porque a gente nem titubeia, né? Fala, não, eu vou, eu não vou. Não fica muito na defensiva. Fala, não, peraí, se eu vou para São Miguel, eu vou encarar. E foi com essa força que vocês vieram. E graças a essa força a gente fez um trabalho levíssimo, extremamente curativo. Então eu queria agradecer a presença de vocês, toda essa força que vocês trouxeram e que ela se multiplique na vida de vocês, levando força para vocês crescerem, expandirem, ajudar os irmãos e progresso, é para cima e para frente. Gratidão, arro!